Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Washington, do canal Nerdaus 4.0 ou Nerd aos 40, porque eu sou um nerd que já tem 40 anos. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho do Lobo, o maior caçador de recompensas da DC, o flagelo das galáxias, o putardo das estrelas, aquele que mete medo no super-homem. E sim, né, eu resolvi falar do Lobo por causa que ele está fazendo 40 anos e ninguém está falando nada dele. 40, deixa eu ver. 80, 90, 90, 2000. Isso mesmo, 40 anos. E ninguém está falando desse putardo, né? E não sei por quê. Eu tenho uma galera que adora falar que gosta do Lobo, né? Nem sei se gosta mesmo, né? Porque pouquíssimas pessoas que eu conheço que realmente colecionam lobo. Bom, então eu vou fazer uma série de vídeos para comemorar os 40 anos de Lobo. E o primeiro que eu vou fazer é aqui, ó. Olha, eu sou muito fã de Lobo. Tanto que eu tenho 2 encadernados do Evangelho do Lobo. Vou falar com vocês sobre o Evangelho do Lobo. E para dar sorte, nós temos aqui, ó, meu Lobo Minimate, que depois eu vou falar um pouquinho de coleções. Tá aqui um dos melhores versões de boneco, de action figure do Lobo. Olha lá, olha. Beat Me Fanboy, tem jaquetinha, tem tudo. Corrente de metal. Esse aqui é um dos melhores versões do Lobo. O Lobo é, Bitmate? É isso mesmo, né? E a hora que vocês estiverem mais concentrados, aí a gente zarpa para esses aqui, com a motoca e os golfinhos, ó. Depois eu mostro para vocês a minha coleção de Lobo com motocas, tá? Mas tá tudo aqui para dar sorte. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui desse encadernado, que é um dos encadernados mais legais, não só do Lobo, mas dos quadrinhos em geral, gente. Dos quadrinhos. É um review que ninguém pediu, mas eu quero fazer assim mesmo. Mas isso aqui contém algumas das páginas mais legais já feitas de quadrinhos de personagens, de heróis de todos os tempos, né? No caso, o Lobo é um anti-herói, né? E aqui tem reúne 2 minisséries do Lobo. Aqui tem o Lobo está Morto e Lobo, o Último Czarniano. São umas minisséries que foram produzidas de final dos anos 80 para anos 90 e marcaram os quadrinhos. Ô, gente, independente de que eu sou fã de Lobo e se você gosta de Lobo, esses aqui são alguns dos quadrinhos mais legais que já foram produzidos dessa época, que faz com que essa época de anos 80 para anos 90 se torne consolidadamente uma das mais saudosistas. Aqui nós temos uma muito especial, tenho 2, né? Porque, como eu sou fanático de Lobo, né? Eu tenho essa aqui que eu deixo ela sempre guardada, que é autografada pelo Simon Bisley, né? Que é o desenhista dessas HQs aqui e é considerado um dos maiores desenhistas do Lobo. E eu peguei esse autógrafo com ele, né? Lá na CCXP, né? Uma das vezes que ele veio. Aí ele autografou para mim uns cadernados do Lobo e algumas Juiz Dredd lá, também desenhadas por ele. Então vamos guardar a minha autografada e vamos continuar com essa daqui. Vamos falar um pouquinho. Então eu falei com vocês que tem 2 minisséries aqui dentro que são as mais legais, né? Elas foram escritas pelo Kate Giffen e Alan Grant, que também são considerados alguns dos melhores desenhistas, ou melhor, roteiristas do Lobo, e foram desenhadas pelo Simon Bisley, certo? Tá aqui a contracapa, né? Gente, e é muito legal porque há uma interatividade, né? Das HQs do Lobo, sempre com quem está lendo, né? Cheio de avisos, aquele tipo de coisa assim. Porque o Lobo, apesar dele ser um personagem canônico da DC, ele é considerado também do lado cômico,
né? Então vamos lá, aviso, essa edição não é recomendada para nerds, babacas, imbecis, menininhas, nem para fragilinos e fracos de coração. Vamos lembrar que algumas piadas aqui, ó, talvez nem se encaixem mais nos padrões atuais, né? Lobo é um pouco meio fora de época, né? Então vamos lá, ela começa aqui, olha, você vê essa edição aqui, hoje em dia ela tá um pouquinho difícil de achar, tomara que a Panini relance em algum momento, né? Então vamos lá, Lobo, o Evangelho segundo o Lobo, né? Que é a reunião de duas minisséries do Lobo. É um acabamento muito legal. Ela começa com a história O Último Kizarniano. A história O Último Kizarniano se passa numa época onde o Lobo ele está da época que ele pertencia ao grupo intergaláctico Legião, liderado pelo Vrildox, né, o Coluano. E aqui, né, a gente começa a ver o Lobo já com seus golfinhos espaciais, certo? E ele recebe um ultimato do Vrildox falando que ele tem que levar um prisioneiro de um lugar até tal lugar, e ele tem que levar o prisioneiro inteiro, sem fazer mal a esse prisioneiro, aquela coisa toda. E o Lobo, né, como ele sempre cumpre com sua palavra, ele tem que fazer o que o Vrildox manda. Porque o Lobo, gente, para quem não sabe, ele pode ser muitas coisas. Ele pode ser o putardo das galáxias, ele pode ser esse cara grotesco e fanfarrão que a gente vê, mas ele tem um código de honra muito forte e ele melhor, ele nunca descumpre a sua palavra. E aqui a gente tem o Vrildox conversando por fora, né? Para saber se quem o Lobo vai transportar era uma boa ideia mesmo, aquela coisa toda, porque o Lobo ele acha que ele é o último Kizarniano, né? Porque ele matou todo mundo do seu planeta e para se tornar o único sobrevivente de sua raça. Porém, enquanto ele estava fazendo isso, a sua odiada professora do colégio não estava no planeta, ela estava tirando férias ou fazendo alguma coisa assim, e ela é uma sobrevivente dos Kizarnianos. E ela é exatamente a pessoa que um lobo deve transportar. Então imagina, o lobo que odeia a própria raça, matou todo mundo, aí de repente ele é obrigado a cumprir um acordo do qual ele tem que levar a sua odiada professora de quando ele era colegial, né, na sua adolescência, de um lugar para o outro sem ter que matá-la. Então vamos lá. E a revista é muito intercalada com textos muito legais que contam sobre a infância e juventude do Lobo. Olha só que legal. O Simon Bisley desenha essa revista brilhantemente, né? Cada página é muito legal, é muito divertida, ângulos e cenas bem legais, né? O Lobo tem que fazer o transporte e é o mais engraçado é que vai acontecendo uma série de coisas, né? Parece que alguém vai tentar impedir o Lobo e o Lobo nem percebe. E nisso tem essa galera aqui, ó, de motoqueiros espaciais que é fã do Lobo, vai tentar auxiliar ele. Olha só, né? Mais um conto aqui de quando o Lobo estava em Kizarnia, né? E continuando a história, até que ele se depara com quem é a pessoa que ele tem que transportar, e a sua professora. E ele fica puto da vida, né? Pode olhar que ela é branquinha, né? Igual ele, né? Ela é kizarniana. E o Lobo fica possesso e vai reclamar com o Vrildox. Só que, como ele sempre cumpre os contratos, ele é obrigado a acabar fazendo isso. E nisso um grupo de velhinhas, né? De uma entidade aí que é da moral e sei lá o que, percebe o Lobo transportando essa velhinha e acha uma coisa horrenda o jeito que ele trata ela e vai perseguir ele.
e ele vai fazendo o transporte. Essas cenas aqui são muito legais, né? E vamos lá, né? A revista ela é repleta de encontros, né? Onde o lobo se depara com pessoas querendo impedir o seu caminho e tem várias cenas de extrema violência, do qual são extremamente bem desenhadas pelo Simon Bisley. Aqui mais um capítulo, né, contando sobre coisinhas da vida do lobo. Mais cenas, né? Aqui, essa é uma arte do próprio Simon Bisley, né? Só que ele varia muito, né? Sobre desenho nanquim colorido e desenhos em aquarela. Aí parece que as capas dos revistas foram em aquarela, a pintura, né? Sei lá o que ele faz. E as páginas das revistinhas são a nanquim. Podem olhar aqui, ó, muita violência. É uma coisa muito espacial. Assim, eu gosto do lobo porque ele é um personagem espacial. Acho que primeiramente é isso. E eu gosto de coisas do espaço, mercenários, né? Eu acho que por isso até que eu gosto muito de Guardiões da Galáxia. E aqui, né, tá aqui falando do lobo e seu amor pelos golfinhos, né? Tem uma cena dele aqui em cima de golfinhos espaciais, né? Que esses golfinhos, gente, que ele gosta são os golfinhos espaciais, que eles ficam surfando no espaço afora. E o lobo é apaixonado com esses bichos. Se você quiser caçar uma confusão com o lobo, é fazer alguma coisa contra esses bichos, que acho que é a única coisa que ele realmente ama na vida, além dele mesmo. Tá aqui mais cenas hilárias, engraçadas, né? Mais gente tentando impedir o caminho do lobo. Alguns ele nem percebe o que estão tramando, mas ele segue e sempre carregando sua professora, né? Tá aqui mais gente que aparece no caminho do lobo e ele segue com seu caminho. E nisso o Vrildox fica puto, né? Que ele percebe que tem gente tentando interceptar o lobo, ele nem sabe direito por quê, mas o lobo vai passando por cima de todo mundo igualzinho um trator, que é o que ele realmente é, né? Afinal, ele é um cara que tem a força equivalente à do Superman, certo? E aqui, muito engraçado aqui, ó, nas coisas do lobo, a gente vê um boletim, né? Do lobo aqui, vê que ele era um exímio em física, química e biologia, né? Porque física e química parece porque ele era bom em tecnologia e em criar bombas, armas, esse tipo de coisa. E biologia para saber como matar melhor seus adversários. Olha só que desenhos incríveis do Simon Bisley. Muito legal. Olha só. Folheando mais um pouquinho aqui. Gente, é muito legal. Certo? Aqui uma hora ele foi capturado, mas ele se liberta, né? E detona a pessoa que prendeu ele. Tá aqui o boletim dele depois que ele espancou o professor, né? E é tudo muito irônico, né? Oportunidades de carreira, neurocirurgião, filósofo, cientista, o céu é o limite para este talentoso, popular pupilo, né? E ele continua sua jornada afora. É realmente bem legal. Aqui o lobo ele ainda encontra um tempo para se divertir, né? Mais obstáculos, sempre carregando a professora. Olha lá, ele para no spa um pouquinho para curtir, né? O Vrildox pira. Aqui tá falando que o lobo tinha uma banda no colégio e a banda dele matou todo mundo que estava escutando porque emitia um barulho ensurdecedor. Continuando aqui com a violência insana, muita ação, é uma HQ que não para, né? Olha só como que o pessoal
brincava, né, com as coisas do lobo. Isso aqui é para você colocar seu retrato aqui e fazer uma ficha de, de casca grossa, né, caçador de recompensas da galáxia. Então, o pessoal curtia muito fazer essa interatividade com o leitor. Eu sinto muita saudade desse tipo de coisa nas HQs de hoje, né? Isso aqui é uma época de gênios. E aqui mais ação, o pessoal tentando interceptar o lobo, o pessoal se dá mal, aí o lobo entrega no fim a professora, só que sem as pernas. Aí ele fala que ela tinha que estar viva, mas não inteira, alguma coisa assim, e fala que cumpriu o acordo dele. E depois que ele entregou, né, ele tinha que trazê-la viva, já que ele já trouxe, então ele cumpriu o que ele fez, do que ele prometeu. Então, depois ele pode matar a professora, e é o que ele faz. E o Vrildox fica fulo da vida. E assim, o lobo vai embora, né, e termina a história do último Kizarniano. E logo em seguida, de quebra, vem outra, né, das melhores histórias, que é O Lobo Está Morto. Aqui tem essa capa aqui, né, da famosa jaqueta, né, Beat Me Fanboy, né, que muita gente vê como marca registrada do visual do lobo, né? E aqui é um HQ onde o lobo ele entra numa confusão onde finalmente alguém consegue matar ele. E ao matar o lobo, é interessante essa HQ porque olha, nessa HQ tem uma visão de uma coisa que não é muito popular e nem muito falado. É o carro do lobo. Todo mundo só conhece o lobo pela moto, né? Mas ele tem uma caranga, um carrão espacial também. Mas acho que não pegou muito não, porque a moto realmente ela é bem mais famosa. E como o lobo entra no encrenca aqui e acaba morrendo, ele acaba indo para o céu, para o inferno, desculpa, né? Depois de isso acontece depois de uma luta bem sangrenta, como vocês podem ver, né? E nisso o lobo finalmente morre. Uma pessoa, né, um cara consegue matar o lobo. E nisso o lobo ele vai para o mundo dos mortos e começa a criar uma arruaça lá. E essa arruaça, ela se estende entre o céu e o inferno. Ele se tornou um ser tão insuportável, né? Olha, você tem até participação do Etrigan, um demônio, que ele foi expulso tanto de um quanto de outro. E tentaram, né, trazer ele de volta à vida. Aí daí que vem essa versão do lobo mulher, né? Do loba, né? Que tem um braço extremamente forte e o outro mais normal, mas mesmo assim é uma versão dele bem grotesca como mulher, né? Eu acho que ele como mulher é até pior do que ele como homem, sinceramente. Mas aí acontece que matam ele de novo e ele acaba voltando para o mundo do além, certo? E quando ele volta lá pro além, lá pros anjinhos, olha só com a cena hilária, ele acaba entrando nas confusões e renegociando depois de muita discussão, renegociando a volta dele para o mundo dos vivos. E é onde ele volta como um coelhinho, né? Mas não deu certo. Aí conversa com a morte do Sandman. É bem engraçado isso aqui. E é onde ele volta definitivamente com um contrato, onde ele nunca pode ser morto. Daí vem esse negócio de que
o lobo é realmente imortal e não importa quem tente matar ele na DC, ele não vai morrer, né? Mas antes de tudo foi um quebra-pau, né? Ele realmente acabou com o céu e o inferno. Ele esteve nos dois e o pau quebrou lá, ninguém deu conta dele. Ele morto, ele realmente lá no mundo do além, ninguém é páreo para ele, ele causa muita, mas muita confusão. Vejam só as últimas páginas. E nisso ele ressuscita lá no lugar onde ele tinha sido morto desde o início, certo? E onde ele consegue matar o seu algoz. E daí que vem aquela coisa de que ele regenera, né, completamente de uma gota só de seu próprio sangue. Essa cena aqui eu achei ela engraçada porque na série Krypton ela fizeram uma cena muito parecida com essa, né? Eu acredito que realmente foi referência a essa HQ, né? E no episódio 3 da segunda temporada, se eu não me engano, 3 ou 4, que é quando o lobo aparece. E aqui eu tenho o fim. Então, na HQ tem poucas páginas bônus, né? Não tem muita coisa assim para a mais. E assim termina esse encadernado de 2 minisséries, tá? Bom, é isso aí, né? Estive aqui com um review que ninguém pediu, mas eu quis trazer esse mesmo e devo trazer mais outros que ninguém está pedindo, mas vou trazer esse mesmo para falar mais dos 40 anos de Lobo, né? Um dos personagens mais incríveis já feitos nas HQs, certo? Então é isso aí. Sejam excelentes uns com os outros e até a próxima. E até o próximo vídeo do Lobo ou o próximo vídeo de que eu resolver fazer, mesmo sem ninguém ter me pedido. Abraço.